Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a graça de Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, trazendo um videozinho aqui com a minha rotina de dona de casa, que vocês já sabem, né? Então, eu trago mais um vídeo aqui para vocês. E o dia de hoje é um vídeo que já tem um tempinho que eu não faço o que eu tô fazendo, né? Que é tá dando uma limpada e organizada no meu armário, né? Então, já tem uns 4 meses, 5 meses mais ou menos que eu não mexo nesse armário para dar uma limpadinha, dar uma organizada. Por mais que ele fique no alto, a gente sempre abre, fecha para pegar alguma coisa, aí acaba, coloca, coloca as coisas meio que fora da ordem, né? E aí eu gosto sempre de estar organizando, passando um paninho, limpando para tirar a poeira, enfim. É um armário de cozinha, tem as gordurinhas que de vez em quando gruda aí, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção da limpeza. Aí é meu amiguinho de sempre, né, dois, né, gente, dos meus amigos da limpeza aqui, né, que é o Veja, que eu gosto muito de usar. E aí eu comecei com ele. Eu tirei as coisas dentro do armário, mas nem deu tempo de filmar porque esse horário agora que eu estou gravando aqui esse vídeo pra vocês, gente, eu tô gravando assim com uma loucura, porque nesse dia em específico eu tenho que sair, né? Eu tenho consulta médica com meu esposo. E eu levantei bem cedinho. Essa hora aí é mais ou menos umas 6 e pouca da manhã, não é nem 7 horas. E eu já acordei e botei o meu café e já fui tirando as coisas do armário no automático. Depois que eu me liguei, eu falei, gente, eu tenho que gravar. E eu tô aqui, né, no automático. Liguei o piloto automático, comecei a tirar as coisas dentro do armário e não filmei essa parte. Mas tudo bem, não tem problema. O bom é que pelo menos eu lembrei a tempo que tinha que fazer um vídeo aqui pro canal e trazer um conteúdo muito bacana aqui para vocês. Mais um amiguinho aí que eu trouxe para vocês, que é o meu lustramóveis, que eu gosto de estar sempre usando. Eu fui lá, passei um paninho com Veja para tirar a poeira, né, limpar, porque meu armário é branco, então além da poeira, sempre pego uma gordurinha, às vezes marca de mão também, sujinha, aí passei o Veja e depois vem com o lustramóveis. Eu gosto de passar lustramóveis, apesar dele ter um cheirinho bom, um cheirinho bom de lavanda. Pode, para quem tá olhando, falar assim, gente, mas você tá passando o lustramóvel dentro do armário que vai guardar a louça, vai guardar as coisas? Sim, gente, eu passo sim. Primeiro que protege a madeira, tá? E segundo que esse cheirinho de lavanda, ele fica por um tempo determinado, depois ele vai sair, ele não vai ficar por um tempo prolongado a vida toda, ele vai sair esse cheirinho. E quando esse cheirinho sair, não tiver mais exalando esse cheiro do lustramóveis, que é o cheirinho perfuminhozinho de lavanda, o móvel vai ficar protegido. Então eu gosto sim de passar lustramóveis dentro do armário, fora do armário. Eu gosto muito dele também. Serve para passar no fogão, na geladeira, micro-ondas, pedra de granito, enfim. Ele, além de proteger, ele dá brilho. É muito top ele, gosto muito. Então passo sim dentro do meu armário da minha cozinha, sim. E aí depois que eu fiz nessa parte aí, que eu limpei automaticamente, depois de limpar, com veja, o paninho que eu mostrei pra vocês aí, passei meu lustramóveis e aí volto organizando, colocando as minhas coisas. Coisas essas que vocês não viram eu tirar de dentro do armário, né? Porque foi tão na pressa, assim, tão assim no automático, que vocês não viram eu tirar as coisas, mas vocês estão vendo aí eu colocar minhas coisas, organizando, né? E eu fico assim, eu olho para a mesa e vejo o que está na mesa, porque eu tirei tudo, botei em cima da mesa. Vocês não estão vendo, mas a mesa tá um tumulto, gente. A pia tá um tumulto, o fogão tá um tumulto, que eu fui tirando as coisas dentro do armário, entulhando tudo dentro de cima da mesa, em cima do fogão, em cima da pia. Enfim. E aí eu vou guardando e vou olhando para baixo para ver o que é daqui dessa parte aqui. O que é que eu posso estar colocando aqui para organizar, para botar direitinho aqui. E aí assim eu fui fazendo, como vocês estão vendo aí, e olhando para baixo eu falei assim, tudo que tinha para botar nessa parte eu já coloquei. Então agora eu vou terminar de fazer a limpeza dessas duas portas, que é a parte porque o meu armário ele é grande. Eu acho que no vídeo, não sei se vocês vão estar tendo a noção da proporção, mas ele é bem grande, bem espaçoso. Eu só esqueci a metragem dele, que foi meu esposo que fez esse armário. E aí eu só esqueci a metragem dele. Ele é grandão, ele é bem de comprido.
Só essa parede minha aí tem quase 2 metros, né? Só essa parede minha aí, elas são quase 2 metros de, de largura. Então, é o tamanho do armário, ele é bem grandão. Então, para mim limpar, não dá para mim ficar limpando ele todo de uma vez só. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e fui limpando de duas em duas portinhas. Comecei com essas duas, como vocês viram, tirei as coisas, depois eu fui lá, limpei. Para tirar, não, para tirar, eu já fui tirando tudo no automático, tirando tudo no mesmo tempo. Mas para limpar, já foi diferente. Então, para tirar é mais rápido, você tira e sai tumultuando tudo em cima da mesa, em cima das coisas, como assim eu fiz. E aí, coloquei tudo, como vocês estão vendo, estou mostrando aí organizado para vocês, tudo bonitinho, né? E aí, na hora de tirar foi mais fácil. Já tirei muito automático. Na hora de limpar, não. Na hora de limpar é mais detalhado, já tem uns detalhezinhos que não dá pra você ir limpando tão rápido, né? Até porque tem a etapa de passar o veja, depois de passar os móveis. Enfim, organizei as duas primeiras portas, como vocês viram, mostrei pra vocês verem rapidinho como é que ficou a organização, porque tá sendo bem rapidinho mesmo esse vídeo, porque eu tô com olho no trabalho, e olho no relógio, no horário, né, gente? Porque eu tenho hora marcadinha para poder estar saindo. E aí fui eu fazer a outra parte das outras duas portas. E é o mesmo processo. O mesmo processo que eu fiz nas duas, eu tô fazendo nesse daí e vou fazer na próxima porta também. Que aí eu vim com veja, passei primeiro um veja com pano, tirei o excesso de poeira, tudo direitinho, e depois eu enxaguei o pano e voltei com o pano de novo, com veja, como vocês estão vendo eu limpando. E depois eu vim também com lustramóveis, da mesma forma como eu fui nas outras duas portinhas. E segui aí, tem umas partezinhas, que é a parte das dobradiças, que eu gosto sempre de estar limpando nos cantinhos, tem umas partes, umas cavinhas da dobradiça do armário, então eu gosto muito de estar limpando dentro delas, né, para tirar, até mesmo teiazinha de aranha, se der aquelas aranhazinhas fininhas, né, baratinha não, Deus que me livre, tá repreendido, baratinha não. Uns dizem que é alemãzinha, outros dizem que é francesinha, mas independentemente do nome, não rola elas aqui em casa, gente. Já tive, sim, infestação dessas baratinhas. Um armário antigo que eu tive, elas tiveram foco nele, porque um armário que eu ganhei foi doado numa época que a vida era muito mais difícil. Não que a vida seja fácil hoje não, tá, gente? A vida é difícil ainda hoje, mas era muito pior antigamente. E aí eu ganhei um armário. Na verdade, eu não ganhei. Vamos contar a história direito, né, Leila? Bora lá. O meu esposo gosta muito de passarinho. Então ele fez um rolo, como diz assim, na língua das pessoas assim, né, que gostam dessas coisas. Ele fez um rolo na época. E, gente, faz muitos anos isso. Põe anos nisso, ó. Meus filhos eram tudo cotoquinho, tudo picarrucho. Então ele fez um rolo de um passarinho com um antigo colega dele. Essa pessoa já veio até a falecer. E nós precisávamos de um armário de cozinha e ele trocou esse passarinho por esse armário de cozinha. Só que esse armário de cozinha, além de ter sido aglomerado, já era antigo e veio da casa dessa pessoa e tinha alguns focos assim que a gente não via, imperceptível, porque o vinho de barata Aí o que acontece? Tinha esses ovinhos imperceptíveis dessas famosas baratinhas, entendeu? E aí foi uma época que deu infestação. Porém, eu não morava nessa casa ainda, né? Eu não morava nessa casa, eu morava numa outra casa em um outro município aqui no estado do Rio de Janeiro. E quando eu vim para essa casa que eu estou morando hoje, a qual eu estou fazendo o vídeo, eu trouxe esse armário. E aí eu não sabia, os ovos eclodiram e aí começou essa infestação dessas baratinhas, porque são milhões delas, milhões. Foi uma luta, gente, uma luta mesmo para conseguir exterminar elas. Eu não fiz dedetização, não tinha recurso para isso. A gente matou mesmo com aquele pozinho branco daquela latinha amarelinha chamada Neocid, com aerosol, ai meu Deus, eu esqueci o nome, tinha um outro, acho que era strike, que era uma coisinha que marcava ao redor do armário, tinha um gizinho também que a gente passava. Graças a Deus a gente conseguiu acabar geral com a infestação de tudo,
né, de baratinha, alemãzinho, francesinha, seja lá qual é o nome delas, formiga, aquelas formigas paçoquita, formiga vermelha. Nossa, tinha muita, 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 muita. Não podia ter nada dentro do armário. Hoje em dia, até por precaução, mesmo não tendo, hoje em dia por precaução, eu não guardo açúcar dentro do armário. Eu guardo açúcar, o açucareiro e os pacotes de açúcar tudo dentro da geladeira. Não guardo açúcar no armário, justamente para não atrair formiga. E aí, como vocês estão vendo, eu terminei de limpar, passei o lustramóvel e agora estou organizando o armário, colocando os potes. Como vocês estão vendo, às vezes eu fico assim, olhando para baixo, vendo, é porque vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a mesa toda entulhada com as coisas que eu fui tumultuando em cima da mesa, e aí eu estou olhando assim, o que é daqui? O que eu tenho que colocar aqui dessas prateleiras, dessa parte aqui do armário? Então, eu fico olhando, por isso que vocês me veem olhando para baixo às vezes, eu olho para ali, eu olho para cá, para poder ver. E aí vou organizando os potes de vidro, minhas travessas de vidro, né? Porque o meu armário, a gente esqueceu desse detalhe que as minhas travessas de vidro, eu queria arrumá-las de uma forma que elas ficassem num espaço legal dentro do armário. Só que faltou uns milímetros assim para poder fechar a porta do armário, porque tem travessa de vidro aí que ela é bem grandona. Então eu queria colocar ela numa travessada, né, de lado. Eu queria colocar ela de frente para que tivesse mais espaço dentro do armário. E aí, por conta disso, na hora de fechar a porta do armário, não estava dando certo, porque ficava uma arestazinha aberta. Aí eu tive que inverter a posição das travessas de vidro, né, dos pirex de vidro. E às vezes eu acabo esquecendo, gente. Sério, eu acabo esquecendo a forma como eu organizo as coisas, porque eu ponho de um jeito e fica tão legal, o espaço fica tão assim legal, elas ficam tão compactadas, tão arrumadinhas assim no jeito que eu coloco, que depois eu vou tirando por alguma eventualidade, eu vou pegar, preciso de uma travessa, pego assim na pressa do dia a dia, e na hora de fazer isso que eu estou fazendo aí agora, que é organizar e botar tudo no seu devido lugar, o que ocorre? Eu acabo esquecendo a forma como eu organizei anteriormente. Como eu disse, eu mexi nesse armário aí para fazer essa organização, essa limpeza, já tem uns 4, 5 meses atrás, mais ou menos. Então, a mente já deu um bug, que eu já não lembrava mais como que estava. Eu perco um pouco de tempinho aí, botando a cachola para funcionar, e tiro, e boto, e faço, e vai, até que eu encontro a forma como eu arrumei anteriormente. E aí eu dou continuidade, né, à organização. E aí, continuando aqui a história das baratas, das formigas, a gente conseguiu exterminar, graças a Deus. E quando eu consegui exterminar, a gente também precisou fazer a retirada desse armário, porque a gente descobriu que era o armário que estava com foco. A gente detetizou o armário todo e tal, mas sempre aparecia. Não sei se é porque já era antigo, não sei, sabe? Tinha muitos ovinhos também e tal. Desculpa. Eu peguei e desfiz do armário, fiquei por um tempo guardando minhas compras, minhas tapuecas, os potinhos plásticos, minhas panelas, tudo numa caixa de papelão. E foi uma época bem difícil. Até que eu consegui comprar um armário Itatiaia. Fiquei por muitos anos com o armário Itatiaia. Completo meu sonho na época, comprar um armário Itatiaia, gente. Eu acho que toda dona de casa que me assiste aqui, um dia já sonhou ter um armário da Itatiaia, quando era aquela febre do armário Itatiaia, nos anos 2000, 2004, enfim, era uma febre. Até nos anos 90 vinha essa febre, né, dos armários Itatiaia e tudo. E aí eu tinha um sonho de ter todo o armário Itatiaia, e na época esse sonho era pouco alcançável, pouco palpável para mim na época por conta da questão financeira, até que teve um dia que eu consegui realizar esse sonho de conseguir o meu armário Itatiaia. Coloquei um armário Itatiaia na cozinha, que tal? Ele ficou por muitos anos comigo, me acompanhando, até que um dia as dobradiças já começaram a dar defeito, começaram a dar problema, e meu esposo trocava, e mesmo assim dava problema, e aí as portas começaram com o tempo, né, de abre e fecha, aquela parte do metal, né, acho que fala assim, da chapa dela, da porta, começou a desgrudar, já não bastava somente trocar as dobradiças. Gente, estou mostrando o meu conjunto de taça, que eu comprei recentemente, estava doida por essas taças. Deve ter gente aqui no canal que já deve ter essas taças, já conhece, já deve estar cansada de ver essas taças de cós salteado, mas eu não, gente, eu estava doida por um jogo de taça desse. Consegui comprar numa loja na localidade, aqui perto da minha casa.
Eu tava paquerando ela na Shopee, mas eu nunca conseguia comprar na Shopee. Até que no dia que eu fui na loja eu consegui. Achei naquela loja tudo por 20, 4 taças por R$ 20. Aqui nós somos 5, a gente às vezes recebe mais visita aqui em casa. Eu gosto de ter mais do que 5, mas depois eu vou comprar mais 4. Mas só de realizar o sonho de conseguir comprar essas 4 taças já me fez maravilhada. Aí foi onde eu tirei elas da caixa. Elas já estão lavadinhas, porque eu lavei elas. Depois que eu trouxe da rua, eu lavei tudo direitinho, mas retornei elas para dentro da embalagem original, que é a caixa delas, até eu chegar nesse momento que eu estou aí agora, organizando o armário para colocar elas no suporte de taça. E aí, voltando aqui, né, gente, deu problema no meu armário da Itatiaia e eu troquei. Comecei a tirar ele, comecei a fazer esse planejado, elaborar esse planejado do jeito que veio na minha cabeça, que eu queria. Eu fiz do jeito que veio na minha cabeça, eu pedi meu esposo para ir fazendo. A gente foi comprando aos poucos material, meu esposo foi fazendo, né, porque não é barato esses materiais. E aí meu esposo fazendo. Alguns a gente não tinha o dinheiro todo para terminar, por exemplo, umas partes aí que tem assim, uns acabamentos do armário que a gente reaproveitou algumas coisas, pintamos, reaproveitamos algumas coisas que nós tínhamos aqui, outras eu comprei mesmo. Por exemplo, a parte da ferragem, né, que é os puxadores, as dobradiças, as corrediças, tudo isso é parte mais cara, foi comprado. Mas teve parte de madeira que a gente comprou e teve parte de madeira que a gente reaproveitou. E deu super certo. Eu fiz o armário do tamanho que dava para fazer, na proporção que eu precisava para o meu uso de dona de casa, para a necessidade da minha família de 5 pessoas, tá? E para o tamanho da minha parede. Eu não vou passar medidas aqui porque isso é muito particular. E tem a ver muito com gosto. Às vezes o meu gosto do meu armário, que eu estou mostrando aí para vocês, pode ser feio para algumas pessoas, pode ser lindo para outras pessoas, né? Mas para mim é maravilhoso. A Linda está me auxiliando muito, está me ajudando muito, está do jeito que eu queria e eu não enjoei dele até o momento. E aí eu estou mostrando para vocês a organização das taças, né, que eu tenho, das taças de sobremesa, da minha garrafa de suco com as taças de suco, que eu ganhei essa jarra aí com essas taças aí de presente de casamento há muito tempo, que uma amiga minha me deu. Tá aí a jarra de suco, minhas taças lá atrás também. Aí tá algumas taças de plástico do meu filho que ele ganhou em um dos trabalhos que ele passou, né? E foi final de ano ele ganhou. Aí as taças que eu comprei, que eu coloquei no suporte de taça, como eu mostrei para vocês. E aí também é a organização das minhas travessas, né, dos meus pirex, que eu consegui colocar organizada. Aí, como eu falei para vocês, estava de manhã, minha filha estava já arrumada, preparada para ir para o trabalho, estava aí. E ela falou: mãe, eu preciso mexer no armário, porque você botou escada, botou tudo na frente, eu preciso mexer no armário que eu tenho que sair para trabalhar. Eu falei: não, minha filha, mexe aí, que eu vou terminar depois. E assim ela pegou o que ela precisava e eu dei sequência aí, como vocês estão vendo, na organização do armário. Aí é a parte onde eu coloco alguns dos meus eletrodomésticos que eu não uso o tempo todo. O que eu estou mais usando ultimamente é mais a minha airfry e liquidificador. E sanduicheira, que é um dos eletrodomésticos que eu mais estou usando. Os outros espremedor, batedeira, multiprocessador, etc. São coisas que já fica mais assim para usos. Não é sempre, é esporádico. É uma vez aqui, outra colar, e geralmente é mais assim, meu esposo ou minha filha que usa. Eu mesmo é mais assim, a airfry, sanduicheira e liquidificador. E aí os outros eu não deixo na parte de baixo, primeiro para não pegar poeira, nem engordurar, e segundo que eu não tenho nem espaço para deixar nada embaixo. Então eu sempre coloco arrumado dentro do armário. E aí eu fui dando sequência à arrumação do armário, como vocês estão vendo aí, né? O armário do jeito que eu queria, do jeito que fez. Só ficou faltando essa parte aí de cima, ela ser um pouquinho mais larga, porque, se não me falha a memória, meu esposo fez ele 37 centímetros de largura, que no caso é a profundidade dele, né? E ele tinha que ser 40. Então foi pouquinha coisa, porque ele 40 eu conseguia botar minhas travessas do jeito que eu queria, mas foi por pouco e não tinha mais como reverter, porque madeira cortada já não tem mais como recuperar. Em algumas situações você até consegue dar um jeitinho daqui de lá, mas pro caso da gente aí não tinha como, então ficou 37 mesmo, mas a gente errou por pouco,
porque era para ser 40 de profundidade, a gente botou 37. E aí eu fazendo aí as coisas, terminei de limpar e aí estou passando o ilustramóveis, como vocês estão vendo, né? E logo eu já vou começar a organizar os meus eletrodomésticos e organizar aí dentro. Gente, vou deixar aqui para vocês esse vídeo e pedir para que vocês ajudem a coleguinha do lado de cá, gente, por favor. Para quem já é inscrito aqui, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, tá bom? Fiquem à vontade, maratonem os vídeos aqui do canal, fiquem à vontade mesmo, faço com muito amor, com muito carinho para as donas de casa, assim como eu, para se animarem, cuidar das suas casinhas, tá bom? Com muito amor, com muito carinho, com muita leveza, sabe? E para quem é novo aqui, chegou de paraquedas, gente, não deixe de se inscrever aqui no canal. Tem conteúdo novo toda semana. Não se esqueçam de deixar o joinha de vocês, deixar um comentário para vocês, tá bom? Curtir os vídeos, se inscrever no canal, porque assim o YouTube, a plataforma, entende que o meu conteúdo é relevante e agradável, vocês estão gostando. Tem forma de compartilhamento, compartilhar com a mãe, com a tia, com a madrinha, com a vizinha, com a cunhada, enfim. Tem várias formas de compartilhamento, gente. E aí eu terminei, como vocês estão vendo, a organização, né, de limpar e organizar o armário. E aí eu devolvo minha geladeira para o lugar dela, né? Termino de botar as coisas em cima da geladeira. E, como eu falei para vocês, já estou na rua, gente. Foi tão correria que eu fiquei com a mesma blusa que estava limpa mesmo. Porque a mesma blusa já saía e eu e meu esposo já chamamos o carro, né, o Uber, e já fomos para onde nós tínhamos que ir. Aí gravei um pedacinho, né, um takezinho para vocês aí, né, do nosso trajeto na rua, porque não tinha como eu gravar muita coisa mais em casa, porque a hora já estava estourando. Meu esposo falou, ó, já está na hora. Eu simplesmente somente corri, tomei banho, vesti a roupa, chamei o Uber e saímos. E aí vocês estão vendo aí a parte que nós estamos já no elevador. E chegando no consultório dentário, que meu esposo tinha uma consulta, né, e eu fui junto com ele, porque ele tinha os dentes para extrair, acabou que a pressão dele estava muito alta, ele nem extraiu. E aí a gente parou rapidinho para almoçar, porque já estava na hora do almoço, a gente parou para almoçar. E depois daí, gente, não deu para fazer muita coisa não, porque caiu um pé d'água por aqui, não deu para filmar mais nada, para fazer mais nada, cheguei toda molhada, cansada. Só simplesmente existir, tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje, um beijo no coração de vocês, beijo, papai do céu abençoe e até o próximo vídeo.